Boa tarde mais uma vez. Alô? Eles estão se revezando, eu acho. Boa tarde mais uma vez, aqueles que eu não cumprimentei. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar a palavra essa noite com vocês. Algo que o Senhor colocou no meu coração, eu oro e creio que vai ser uma bênção para você também. O tema da mensagem dessa noite é: o nome do Senhor é uma torre forte. E a nossa referência é Provérbios 18, versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Provérbios 18, 10. Diz assim, Provérbios 18, 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Os justos correm para essa torre forte e estão seguros. É inevitável, né, que a gente não perceba os bombardeios que nós sofremos diariamente, né? E como esses bombardeios têm se agravado e aumentado. E quando eu digo bombardeios, é em todos os sentidos, né? Na saúde, na política, na economia, família, tantas coisas, né? Quantas preocupações. E tudo isso tende a nos consumir, tudo isso tende a roubar a nossa atenção, a tirar a nossa paz, né? Todas essas coisas, elas acabam se caracterizando como uma grande guerra, uma grande luta, né, contra a nossa alma. E é por essa razão que nós precisamos tanto do Senhor, né, do nome do Senhor, como essa torre alta, que nós podemos correr para ela e ficar seguros. Você percebe que quanto mais o tempo passa, né, tudo aquilo que o homem tenta ou pensa colocar a sua esperança em segurança, vai embora, né? Ninguém consegue mais confiar em nada, né? Não se confia mais na poupança, porque roubam tiram de você de um dia para o outro. Ninguém consegue confiar mais no sistema de saúde, né? Porque acaba sendo uma falácia depois da outra, né? Nem sabem o que dizem, né, ultimamente, falam para você uma coisa, depois falam outra e já não sabe mais o que falam. Não dá para confiar nos governos, porque a corrupção tem aumentado, né, e infelizmente até a máfia tem se instaurado dentro dos governos. Então a gente sabe que a nossa única esperança mesmo está no Senhor, a nossa segurança mesmo está no Senhor, não há outro, né? Não há outro lugar, não há outra pessoa, não há outro ser que possa nos trazer segurança, onde nós realmente conseguimos nos sentir seguros, somente em Jesus, né? As pessoas, é interessante que elas se agarravam à vacina, né, como uma segurança contra o vírus, mas aí depois todo mundo que é vacinado fica doente, depois todo mundo que é vacinado passa o vírus para o outro, e aí você pensa que ser vacinado já não é tão uma segurança, né, para ninguém. E por aí vai, né? A nossa segurança mesmo é estar no Senhor, queridos. A nossa segurança mesmo está no Senhor. É por isso que Ele é essa torre forte, que os justos correm para Ele e estão seguros. O nome do Senhor, né? O nome do Senhor. Primeiro eu quero falar da torre, né? Por que o versículo fala de uma torre forte? Porque na antiguidade uma torre forte, uma torre alta, era um lugar mais seguro que existia, né? Porque num tempo de guerra você está no alto. Quem está no alto tem uma vantagem sobre quem está embaixo,
né? Além dessa segurança, né? É muito mais difícil para o inimigo te alcançar lá em cima. Você tem essa vantagem. A torre alta sempre foi um lugar de segurança, né? Um refúgio, um lugar onde você pode se abrigar, se esconder, né? E se proteger. E é por isso que diz aqui que o nome do Senhor é essa torre forte para nós que cremos nele. Porque realmente não existe nada onde a gente possa encontrar essa segurança senão no nome do Senhor. E por que o nome do Senhor? É importante a gente lembrar que na Bíblia o nome está sempre relacionado com o caráter, né? A essência da pessoa ou a sua característica principal. E aí você vê quantos nomes na Bíblia significando alguma coisa que era chave na vida daquela pessoa, que era a característica principal daquela pessoa, ou que caracterizava o momento da vida daquela pessoa, ou que ela nasceu, ou de alguma coisa que ela vai fazer. Mas é interessante quando a gente olha a Bíblia e procura o nome do Senhor. E Deus ele vai se revelando na palavra, né, com vários nomes para nós, né, e que esses nomes têm vários significados que vão nos revelando quem o Senhor é, né, quais são a sua essência, o seu caráter, né, a sua natureza. E eu queria compartilhar um pouquinho para vocês disso essa noite. Eu quero começar falando sobre Adonai. Adonai no hebraico significa Senhor, né? A tradução mais próxima que eles acharam em português é Senhor. Você lê a Bíblia e você vê Senhor com S maiúsculo, né? É aquele que é absoluto, né? O Adonai. Mas é interessante que o nome de Deus mesmo, eles nem pronunciavam e nem escreviam, eles só colocavam as consoantes e deixavam as vogais, porque eles consideravam o nome tão santo que não era digno nem de ser escrito. Então, a pronúncia para o nome de Deus, ela é uma pronúncia que você nunca sabe ao certo como que ela é. Né? Algumas pessoas elas falam que é Yahweh, outras que é Javé, outras que é Jeová. E essas são as traduções, né, para o nome de Deus que a gente tem hoje, né? E aí as pessoas vão usando uma dessas, né? Mas é interessante que a Bíblia, na própria Bíblia, o Senhor ele vai revelando mais sobre ele através do seu nome. E de todos os nomes de Deus que a Bíblia ela mostra para nós, o que mais me chama a atenção é na passagem do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 13 a 14, que diz assim: Moisés perguntou. Essa passagem, só para vocês saberem, é quando Deus manda Moisés libertar o povo de Israel do Egito. E aí Moisés pergunta para o Senhor, né, ali você sabe, através de uma sarça ardente. E aí, quando o povo perguntar para mim, quem me mandou, o que eu digo para eles? E aí Deus fala essa passagem para ele, tá bom? Então vamos ler, versículos 13 e 14 de Êxodo 3. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. De todas as passagens que revelam o nome de Deus, essa é a mais intrigante, né? Essa é a mais incrível, porque o Senhor fala para ele: diga apenas que eu sou, mandou você. Então você pode imaginar, né, Moisés falando para o povo: ó, eu sou, me mandou. E esse nome, eu sou, né, ou eu sou o que sou, ela também pode ser traduzido aquele que se torna. Aquele que se torna. Aquele que se torna o quê? Aquele que se torna o que você precisa, no momento que você precisa. Né? Aquele que se torna aquilo que você precisa no momento da necessidade.
E Deus se revela assim. E eu acredito, queridos, que Deus, Ele deseja que nós o conheçamos dessa maneira. Eu acredito que Deus, Ele se revela dessa maneira porque Ele sabe que é dessa forma que nós vamos conhecê-lo melhor. Eu sou. Ele é o Deus eu sou. Eu sou é o nosso Deus. O Deus que se torna o que nós precisamos no momento da necessidade. Então, entendendo isso, a gente pensa algumas coisas. Não importa a sua necessidade, eu sou sempre vai ser a sua resposta. Não importa qual seja o seu problema, eu sou é a solução. Não importa como você se sente, eu sou sempre vai ser a sua segurança, o que você precisa. E entendendo isso, a Bíblia ela vai nos trazer várias características de como eu sou vai se tornar aquilo que o seu povo precisa. Então, antes de nós mergulharmos no que mais a Bíblia fala sobre o nome de Deus, é importante que você entenda isso, né? O nosso Deus, o grande eu sou, Ele é o que nós precisamos sempre, né? Então, você imagina que o Deus infinito, né, o Deus todo-poderoso, Ele nos ama a tal ponto de desejar que nós o conheçamos, né, dessa maneira, como aquele que o nosso coração busca, a qualquer hora que a gente precisa. Então, vamos lá, vamos mergulhar. Jeová Jirê. Eu vou falar Jeová, é interessante que de todas as traduções, Jeová é a menos próxima, mas é a mais conhecida, né? Então, a gente vai usar Jeová por essa razão, tá? Jeová Jirê, o Senhor proverá. O Deus, Ele se revela como o Deus da provisão, na passagem em Gênesis 22, de 13 a 14. Nessa passagem, antes de ler o versículo, eu vou explicar a passagem para vocês. Nessa passagem, Abraão, o pai da fé, que sempre sonhou em ter um filho, que Deus prometeu ter uma descendência, né, tão numerosa quanto as estrelas do céu, já na sua velhice, né, nunca teve filho. Então Deus, depois que Deus promete dar a ele Isaac, o seu filho da promessa, esse mesmo Deus que deu Isaac para Abraão, Ele pede Isaac, né, e Ele fala, olha, eu quero que você sacrifique o seu filho, né, para mim. E Ele fala o nome do monte, o Monte Moriá, e vai ser de tal forma. Então Ele leva o seu filho, né, leva a faca, leva a lenha, leva tudo, né, para o monte para sacrificar o seu filho. E ali naquele mesmo monte, que anos e anos e anos mais tarde, né, um outro filho foi dado, né, foi sacrificado em favor de nós. Naquele monte que Jesus foi crucificado, Abraão está ali pronto para sacrificar seu filho Isaac. Abraão está ali pronto para sacrificar Isaac, mas Deus o impede de sacrificar, porque Ele se revela como o Deus da provisão, né? Então, quero ler com vocês Gênesis 22, 13 a 14, que diz assim, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Deus se revela a Abraão como o Deus da provisão, aquele que vai prover aquilo que é necessário. E nós precisamos conhecer Deus, o Senhor, como o Deus da nossa provisão. Ele provê para nós diariamente, Ele provê para nós, e é uma alegria para Deus prover para as nossas necessidades, né? Não é por acaso, né, que Davi falou, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, porque Ele sabe que, tendo o Senhor, nós temos tudo o que precisamos. Não quer dizer que nós vamos ter tudo o que queremos, mas certamente teremos tudo o que precisamos. E o Senhor é o Deus da nossa provisão. É claro que essa mensagem, eu orei pensando o que Deus queria que você ouvisse de forma a abençoar, né, o teu coração para o próximo ano. Porque toda vez que a gente começa um ano novo, as expectativas são tantas, né, e a gente quer fazer tantos planos e tantas coisas.
O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. É o Senhor quem dirige os nossos passos, a Bíblia fala, né? E glória a Deus por isso. Isso não nos isenta de planejar, né? Isso nos torna simplesmente mais flexíveis quando o Senhor, né, nos guiar. Então é isso que nós queremos fazer planos e submetê-los à vontade de Deus, confiando que o Senhor vai nos guiar segundo a sua vontade, aquilo que vai abençoar mais as nossas vidas e vai glorificar mais o nome dEle, amém? Então lembre, pense nisso, qualquer momento, qualquer dia desse novo ano, o Senhor, Ele quer que você saiba, né? Ele quer que você o conheça, o prove como o Senhor dá provisão para a tua vida. Amém? O que você precisar, o Senhor vai prover. Agora, um segundo nome que o Senhor se revela ao seu povo é Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. E a passagem em Êxodo 17, versículo 15. Nós lemos lá: Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor é minha bandeira. Após atravessar o Mar Vermelho, Deus fez o grande milagre, né? Quando Moisés libertou o povo de Israel do Egito. Você sabe das 10 pragas, Faraó finalmente se rendeu, deixou o povo ir, mas arrependido vai atrás do povo, né? E Deus destrói com grande poder, né, o exército do Faraó, porque depois que ele abriu o Mar Vermelho e o povo passou como em terra seca, Deus fechou o mar e todo o exército do Faraó foi destruído. O povo de Deus, ele provou de uma grande libertação, né? De uma grande libertação da parte de Deus. Como eles cantaram, como eles dançaram, né? Como eles louvaram a Deus por tão grande libertação. E logo após esse milagre, o povo caminhando pelo deserto sentiu sede, essa é outra passagem. O povo caminhando no deserto, um outro povo inimigo, os amalequitas, eles vieram guerrear contra o povo de Deus, porque eles pensaram, esse povo que saiu com tão grande despojo do Egito, né? Eles saíram com muito ouro, muita prata, né? O povo falou, vão embora daqui. Os egípcios falaram, nós não queremos vocês aqui, vão com Deus, né? Assim mesmo. Os amalequitas, eles queriam destruir esse povo, né? Queriam saqueá-los. E aí eles atacaram, porque eles pensaram, eles não são um povo treinado em guerra, mas eles não sabiam o Deus dos israelitas, eles não conheciam o Deus dos israelitas, um Deus que se torna aquilo que o seu povo precisa. E aí então você vê, né, os regimentos, né, os batalhões amalequitas vindo, cada regimento com a sua bandeira, né? E isso, o povo de Deus estava no monte, né? E eles tinham essa visão completa da batalha que estava acontecendo lá embaixo. E aí Josué, que era o capitão do exército de Deus, ele desce com alguns homens para lutar. Mas assim, aos olhos humanos é certo que eles seriam destruídos. Aos olhos humanos é certo que aquela seria uma batalha, né, injusta, vamos dizer assim, para o povo de Deus. Mas Moisés, ele passa a interceder. E aí quando ele levanta as mãos ao céu, intercede, vocês conhecem a história, né? E aí quando os seus braços ficam cansados, Josué perde na batalha. Mas quando ele levanta os braços a interceder, Josué começa a ganhar a batalha. E o povo entende, o segredo é orar, o segredo é interceder. A vitória está nas mãos do Senhor, é nele que nós temos que confiar. Nossos olhos têm que estar nele. Então eles entenderam isso, então o Arão e Hur, eles levantam os braços de Moisés, porque ele já não tem mais forças para ficar com os braços estendidos. E aí colocam cada uma pedra para apoiar seu cotovelo e mantém seus braços erguidos. E aí então, até o pôr do sol, a batalha se estende até o pôr do sol, mas finalmente Josué vence a batalha. E aí você imagina, né, o povo olhando essa batalha lá de cima, né, vendo que o segredo, né, da vitória está no Senhor.
aprendendo essa grande lição, e eles provavelmente perguntaram para Moisés. Todos eles têm essas bandeiras, nós não temos bandeira. E é aí que Moisés fala para eles: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. No meio da nossa luta, no meio da nossa batalha, né, muitas vezes você vai ver o inimigo caçoar, zombar, né, rir, falar palavras, né, que tentam te colocar para baixo, né, que faz até sentido, mas não é verdade. Porque o nosso Senhor, Ele está do nosso lado, né? É maior do que nós podemos ver, o que nós temos, né? É mais do que os nossos olhos podem ver, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, a Bíblia fala, né? E mais são os que estão do nosso lado do que contra nós. Você não precisa ter dúvida disso, você não precisa ver, você não precisa entender. Se o Senhor está do seu lado, a vitória já é certa. Você confia nisso? Então eu quero que você lembre, queridos, nesse ano que vai começar, no meio das lutas, que não são poucas, o Senhor é a sua bandeira, né? O Senhor é a sua bandeira, né? Lembra disso, que a vitória já é certa no nome de Jesus. Bom, o próximo nome, o Senhor se revela como Jeová Shalom, o Senhor é paz. E está lá em Juízes capítulo 6, versículo 24. Não sei se você lembra da história de Gideão. O tempo dos juízes foi um tempo difícil, né? A nação de Israel não tinha um rei, não tinha. Cada um fazia o que quer. Então Deus levantava de tempos em tempos um juiz, alguém para governar o povo ou para libertar o povo dos seus inimigos. E dessa vez Deus levantou Gideão, né? Um homem simples. Não tinha experiência em guerra, mas o Senhor viu o coração dele e falou: é você que eu vou usar. E aí Deus o chama, e vocês sabem a história, como Deus ele reduz os exércitos dos israelitas para que eles não se gloriem na força deles, né? Então Deus ele faz toda essa preparação para a batalha, e ele concede vitória contra os midianitas, um outro povo terrível também, que queria destruir o povo de Deus, né? E é linda a história, você lê lá, a partir do capítulo 6 do livro de Juízes. Então, Gideão, quando ele recebe essa palavra do Senhor, ele constrói um altar. Diz aqui no versículo 24, Juízes 6, 24, Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, ele deu este nome: o Senhor é paz. O povo estava subjugado, estava sendo oprimido, o povo estava sendo zombado mesmo, sabe? Eles roubavam, saqueavam, faziam o que queriam com o povo de Deus. E aí Deus dá um basta nisso, né? Dá um basta nisso. Ele cessa a guerra, né? Toda aquela guerra, toda aquela angústia, o Senhor ele cessa, ele para. Ele traz um tempo de paz, né? 40 anos de paz ele trouxe, através da vida de Gideão. E é por essa razão que Gideão ele constrói um altar em honra ao Senhor e dá o nome: o Senhor é paz. Ele chama de Jeová Shalom, o Senhor é paz. Eu não sei como está o seu coração hoje, eu não sei quais são as adversidades que você vai encontrar no próximo ano. Talvez você já pode prever algumas dificuldades, algumas lutas, mas eu quero de todo o coração que você lembre que o Senhor é paz, o Senhor é a sua paz, Ele é o príncipe da paz, a paz que o Senhor vem dar, ninguém pode dar. Jesus, Ele pode dar a paz que o mundo não pode dar, porque o mundo não conhece. É aquela paz que excede o entendimento, que guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo, que nos ajuda a discernir no meio do furacão a decisão certa a ser tomada. O Senhor é a tua paz. Eu quero que você lembre disso, amém? O Senhor quer que você o prove, o conheça dessa maneira, como a paz que guarda o seu coração. Ele faz cessar toda a guerra. E
É interessante que antes de conhecer a Jesus, nós estamos em guerra com Deus, e depois que a gente conhece Jesus, essa guerra acaba, né? Porque nós nos tornamos agora filhos de Deus. Mas aqueles que ouvem isso e ainda não têm o coração, né, com a paz que Deus quer dar, entrega seu coração para Jesus, e a paz de Deus vai reinar no seu coração. Agora, um outro nome que Deus se revela na palavra é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Essa revelação, né, de Deus como nossa justiça, o nome de Deus, Jeová Tsidkenu, está ali em Jeremias 23, de 5 a 6. Vamos ler. Diz assim: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Nessa passagem, nesse contexto, o profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus para uma difícil missão. Ele foi chamado como profeta para levar a palavra de Deus à nação de Israel, num período em que o povo estava desviado dos caminhos do Senhor, fazendo o que era errado aos olhos de Deus, e principalmente os líderes, eles estavam totalmente longe de Deus por causa da imoralidade, e o povo também em total decadência moral. E aí Jeremias, ele tem que falar para o povo que eles vão ser, que Deus vai entregá-los nas mãos do inimigo, né? Deus vai corrigir seu povo, Deus vai julgar o seu povo. Era uma mensagem dura, uma mensagem difícil para o profeta entregar para os líderes da nação, para o povo, porque todo mundo quer ouvir uma coisa de bênção, né? Eu quero ouvir que eu estou certo, não importa o que eu esteja fazendo, né? Eu quero ouvir o que é bom, que os meus ouvidos gostam, não importa quão errado eu esteja. Mas Deus, Ele nos ama tanto, que Ele não nos deixa de qualquer jeito, né? Ele não nos deixa perdidos, Ele não nos deixa, né, em qualquer circunstância, Ele nunca nos deixa. Então Ele nos trata, como um pai que ama o filho, Ele nos disciplina, Ele cuida de nós e nos guia no caminho certo, né? E então esse tratar de Deus aconteceu na nação, eles foram entregues para os babilônios. Mas quando Jeremias, ele dá essa palavra, o rei que era ímpio, que ele não temia Deus, ele coloca Jeremias num buraco, e ele fala: você é traidor, você está falando isso aí, está contra nós, não tem nada a ver com Deus, né? Falar uma coisa dessa para a gente, colocou ele num buraco. Mas Deus estava com ele, e Deus ministrou ao coração dele, e falou assim: olha, Jeremias, esse não é o fim da história, tá bom? Isso daí, tudo que você está falando, vai ficar registrado, para que todos possam saber quem sou eu, que eu sou o Deus de toda a justiça, né? E que eu sou a justiça do meu povo. E ele fala, olha isso, dias virão, ele dá uma palavra que aquece o coração de Jeremias numa situação tão difícil, né? O que ele está vendo é muito triste, a situação que ele se encontra é muito triste, mas a palavra de Deus vem e fala: olha, eu já providenciei um rei, e eu vou trazer um renovo que é justo, que vai mudar tudo isso que você está vendo. E através desse rei, ele vai reinar com sabedoria, ele vai fazer o que é certo. E ele fala: em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é nossa justiça. É a mesma justiça que Jesus se revela, né, no Novo Testamento, quando Ele toma a cruz no nosso lugar, e o justo pelos injustos, né? Ele leva os nossos pecados, Ele é punido pelas nossas iniquidades, e em troca Ele nos dá a justiça dEle, o viver correto, o viver santo dEle. Ele nos torna pela fé filhos amados de Deus, escolhidos por Deus, aceitos por Deus, né? Queridos por Deus, por causa dEle, né? Por causa da justiça dEle. Então, você precisa saber disso, né? Você precisa, talvez o inimigo, né, o Satanás,
O diabo ele está acusando você, ele está acusando você do passado, ele está acusando você de erros do passado. Talvez coisas que você fez lá atrás estão perseguindo você, estão caçando você. E você precisa se agarrar a essa verdade. O Senhor é a sua justiça. Nós não brigamos com Satanás nas bases da nossa justiça, porque todos nós somos pecadores. As bases da nossa justiça, todos nós perdemos. Porque todos nós falhamos em algum ponto ou outro. Mas quando nós declaramos na justiça que nós herdamos pela fé em Cristo, aí tudo muda. Aí tudo muda. Aí você cala o diabo, você cala o inimigo. O inimigo não tem. É por isso que na cruz, né, toda a ordenança foi cravada, né, toda cédula contrária foi pregada, para que Satanás, o inimigo das nossas almas, fosse calado para sempre. Então, essa justiça que o Senhor nos dá, ela nos livra da morte do inferno para sempre. Para sempre. Amém? Então, você deve se lembrar, o Senhor é a sua justiça. Ele quer que você o conheça como o Senhor, que é a sua justiça. O próximo nome é Jeová Shammah, que diz o Senhor está aqui. E a gente encontra esse nome em Ezequiel 48, versículo 35. Diz lá o seguinte: a distância total ao redor será de 9 quilômetros e daquele momento em diante o nome da cidade será o Senhor está aqui. Então, Jeová Shammah, o Senhor está aqui, é um outro nome que a palavra de Deus nos revela sobre Deus. E nessa situação, o profeta Ezequiel era contemporâneo do profeta Jeremias, só que Jeremias permaneceu em Israel, enquanto Ezequiel foi levado, né, pelos babilônios. E Ezequiel, Deus revela coisas grandiosas para ele, né, falando sobre a restauração da nação. E nesse momento aqui que ele fala, o Senhor está aqui, ele está falando desse momento final que Deus vai restaurar toda, né, a sorte, né, a de Israel, e que quando o profeta entendeu, ele falou, Jeová Shammah, né, o Senhor está aqui. Em outras palavras, né, ainda quando você não vê, o Senhor está ali. Ainda quando você não entende o que está acontecendo, o Senhor está ali. Você nunca está sozinho. O Senhor é aquele que promete nunca te deixar, nunca te abandonar. O Senhor sempre está presente. Nossa, mesmo quando eu não sinto, graças a Deus, porque se nós confiarmos nas nossas emoções, nós estamos perdidos, né? Nosso coração é enganoso. Nós não podemos depender das nossas emoções, né, para nos sentir com fé ou não. Nós simplesmente temos que crer no que a palavra diz. E se o Senhor fala que está conosco, Ele está conosco. Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. Não importa se a gente sente, não importa se a gente não sente. Não importa se o que a gente sente na verdade. Às vezes você vai estar opresso, às vezes você vai estar angustiado, às vezes você vai estar triste, às vezes você vai estar eufórico, eu não sei, mas independente de como você se sente, o Senhor está com você, o Senhor está presente, o Senhor sempre está presente. Então, essa é uma outra forma que você deve entender que quem é Deus. O Senhor, Ele está aqui, o Senhor, Ele está com você, não importa também onde você esteja, o Senhor está lá. O Senhor está lá. O outro nome que eu quero compartilhar com vocês é Jeová Rafa, o Senhor cura. E esse nome é descrito no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Diz lá: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. O Senhor
ele se revela como o Deus que cura. Em outras passagens, o Deus que sara, ou Deus que te sara, também tem traduções que falam assim. Então, o Deus que te cura, o Deus que te sara, toda cura vem de Deus, né? Ainda quando a gente vê e mesmo quando a gente não vê, né? Toda cura vem do Senhor, seja natural, né? Seja, Deus pode usar um remédio, Deus pode usar um médico, Deus pode usar uma cirurgia, Deus pode simplesmente usar uma oração, Deus pode usar nada, Deus simplesmente pode curar. E até quando a morte, Deus ele cura com um novo corpo. Um corpo eterno, onde não há mais dor. Então, toda cura vem de Deus, né? A gente não precisa esquentar a cabeça, né? Temer isso. O Senhor é o Deus que cura. E nessa passagem, o povo de Israel já saiu do Egito, eles estavam com sede, as águas de mar eram amargas. Então, Deus ele faz esse grande milagre através de um arbusto que ele pede para Moisés jogar na água. A água fica potável, fica boa para beber e o povo mata a sede. E Deus fala isso para eles: eu sou o Senhor que cura, né? E ele fala: se vocês simplesmente, né, me seguirem, me obedecerem, eu vou poupá-los das aflições dos egípcios. Ele diz para o seu povo aqui. Jeová Rafá, o Deus que cura. E nós temos Jeová Shuá. Jeová Shuá, o nome contraído de Jeová Shuá é Jeshua ou Yeshua. O J para lá tem som de I. Yeshua, o Senhor salva. Então, Yeshua, vocês sabem quem é Yeshua, né? Jesus, né? O nome Jesus é Yeshua, só que Yeshua é hebraico, né? Jesus é a forma grega de Yeshua. Então a gente fala a forma grega, né? A gente fala Jesus, mas em hebraico é Yeshua, o Senhor salva. Então o nome Jesus quer dizer o Senhor salva. Isso está em Mateus capítulo 1, versículo 21, que diz lá. É interessante, né, que essa revelação do Deus que salva, ela é totalmente expressa, né, totalmente clara, nítida em Jesus, né? Mateus 1:21 fala: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus aqui, Yeshua, né, o Senhor salva. Então você vai pôr o nome dele de o Senhor salva, porque o Senhor salvará o seu povo dos seus pecados. Então por que eu quis culminar em Jesus? Porque Ele é a nossa torre forte. Jesus é a nossa torre forte. É para Jesus que nós devemos correr e estarmos seguros. Essa mensagem de que Jesus, o nome do Senhor, né, é essa torre forte que o justo corre e está seguro. A gente deve proclamar mais do que nunca nesses momentos, né, que nós estamos vivendo momentos finais, né? Eu não sei esse final se é muito curto ou um pouco longo, mas nós estamos vivendo momentos finais, né? Esse capítulo, né, está prestes a ser encerrado, e vai encerrar para nós, os que cremos, com o arrebatamento da igreja. E isso a gente precisa lembrar, porque a situação ela está caótica, né? O mundo está caótico, o mundo está clamando por um Messias, e a gente sabe que porque o mundo que rejeitou a salvação do Senhor, o mundo que rejeitou Jesus, que não quer Jesus como Senhor, que não quer Jesus como Salvador, ele vai rejeitar a verdade e ficar com a mentira. Então o anticristo vai surgir, o mentiroso, o falso Messias. Anticristo significa no lugar de Cristo. Então, no lugar de Cristo vai vir esse Salvador mundial. E eu quero que vocês parem e pensem nisso por um segundo. Igreja, vocês repararam que quando surgiu o Covid, de uma hora para outra, todo mundo tinha que obedecer os protocolos que eles falavam? O mundo inteiro, não teve um país que não tinha que fazer isso. Usa máscara, fica trancado, faz isso agora. E todo mundo tinha que fazer. Todo mundo tinha que fazer.
Isso é só uma preparação. O anticristo não está por aí, ele está por aí, mas não está no poder ainda. Isso é só um aquecimento. E o mundo todo se dobrou ao que era dito em nome da Covid por segurança. Se quer ficar seguro, obedeça essas ordens. E todo mundo, sim, 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 sim. Agora, irmãos, eu quero que vocês parem e pensem comigo por um segundo, tá? Imagina quando o arrebatamento acontecer e nós sumirmos daqui num piscar de olhos, menos de um piscar de olhos. Imagina quantos setores da sociedade, quantas pessoas vão desaparecer, e isso a nível mundial, não vai ser só no Brasil, vai ser no mundo inteiro. Você acha como que vai ficar o mundo? Como que vão ficar as pessoas? Elas vão procurar uma resposta, porque só vai ficar quem não creu, e eles vão querer uma resposta, e que resposta eles vão ter se eles não creem? Aí surge o anticristo. Aí surge o porta-voz, aquele que vai trazer a paz, a solução, aquele que vai trazer a cura para as nações, o alívio, aquele que vai ser tudo que você, mas tudo como uma farsa, porque ele não é o verdadeiro, ele é o mentiroso, ele é uma mentira. Mas as pessoas que rejeitaram a verdade vão ficar com a mentira. E de uma hora para outra, irmãos, todo mundo vai se dobrar ao que esse homem falar. De uma hora para outra, mãos de ferro vão governar o mundo todo. O mundo já está sendo vigiado, né? O mundo, se você reparar, está se tornando debaixo de um controle, né? Um controle único. É interessante ouvir que agora a solução para a Covid, você ouve isso os bambambãs da Organização Mundial da Saúde, não é mais máscara. Agora a solução é um líder mundial. Ouvi deles, a solução para o mundo é um líder mundial. Aí você para, nossa, mas estão construindo uma moeda cunhada já na Bélgica, desde 2009, uma moeda para circular mundialmente. Nossa, que interessante, mas ao mesmo tempo, as moedas, né, virtuais, elas já estão tomando conta. É porque é mais seguro, né? É mais seguro, né? Ninguém vai poder roubar você se você tiver um chip implantado em você, né? Você vai fazer... E é interessante que lá em Apocalipse, a palavra de Deus fala que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Eu não sei qual vai ser essa marca da besta e nem vou estar aqui para descobrir. Mas a Bíblia fala que ninguém vai comprar ou vender sem a marca da besta. Isso quer dizer que todos vão ter que estar submissos a esse sistema. Não, e você para e pensa um pouco, né? Hoje já querem obrigar quem não quer se vacinar a se vacinar. Agora, não me peça para explicar por quê, né? Quais são as implicações lógicas. Eu só sei que uma das companhias que fizeram a vacina já compraram até uma empresa de tratamento de câncer, né? Aí você vê tantos atletas morrendo jovens, né? Depois que tomaram a vacina, tantas pessoas adquirindo câncer depois que adquiriram a vacina. Você não entende mais nada, né? Mas alguma coisa está sendo tramada. Você sente, você não sabe, você não vê, mas você sente, você observa que alguma coisa está sendo tecida por trás das cenas, né? Alguma coisa grande está acontecendo. Rússia e China mais amigas do que nunca. E tudo isso você vai observando a palavra de Deus e você vai chegando à conclusão de que o cenário está sendo preparado. O cenário está preparado. A partida da igreja pode ser a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer segundo. E isso vai acontecer. E é por isso que a gente precisa avisar as pessoas o máximo que a gente puder, de que elas precisam confiar em Jesus, para não esperar esse tempo de grande tribulação. A grande tribulação a gente já estudou, ela vai ser inaugurada com o aparecimento do anticristo. E daí em diante vai ser um caos depois do outro, né? Vai ser muito sofrimento, como a terra nunca experimentou.
Então a gente precisa falar para as pessoas, né, urgente, né, sobre Jesus, que Ele é a salvação. Eu sempre lembro de uma coisa que o pastor Tim falava, né, acho que a Fabi, o pessoal da antiga deve lembrar, ele falava assim, quando a gente fala de Jesus para as pessoas, elas têm a impressão que elas estão num avião, e que você fala, por favor, coloque o seu paraquedas, porque o avião vai cair. E as pessoas, elas não entendem de alguma forma a mensagem, né? E elas, não, isso é muito desconfortável, né? Eu não quero esse paraquedas, né? Eu deixei meu café cair aqui, eu não quero isso, né? E elas não querem saber de Jesus. Mas o avião está em queda, né? E esse mundo vai acabar. E as pessoas precisam entender a gravidade, né, a urgência dessa mensagem. Elas precisam confiar que Deus tem algo melhor para elas, né? E, bom, mas isso que eu estou falando para vocês é para dizer que Jesus é a nossa torre forte, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é o único que salva, Ele é o único que tem poder para salvar, Ele é o único que nos amou com amor eterno, é a palavra que se fez carne para habitar entre nós, e é o único que se torna aquilo que a gente precisa. E eu vou falar sem ler os versículos, você pode anotar para estudar em casa. Jesus disse, eu sou o pão da vida, João 6,35. Quem come, né, desse pão nunca mais terá fome. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Aquele que crê em mim nunca mais andará em trevas. Eu sou a porta das ovelhas, João 10,7. Aquele que entra por mim encontrará pastagem, descanso, águas tranquilas. Eu sou o bom pastor, João 10,11. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja o Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Jesus é o caminho, irmãos. Não existem todos os caminhos que levam a Deus. Jesus é o único caminho. Ele é a única verdade. Não existe essa pluralidade de fé, de religião. Não, Deus, Ele não é confuso. Ele não precisaria enviar Jesus se houvesse outro modo do homem ser salvo. Jesus não iria para a cruz. Ele não passaria pelo que tinha que passar se tivesse uma outra forma do homem ser salvo. Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós somos conhecidos por esse mundo como os intolerantes, os inflexíveis, como aqueles que acham que só eles têm a verdade. Não é que nós temos a verdade, Jesus é a verdade, e eu creio na verdade. Irmãos, eu tenho que falar para vocês, se começarem a me obrigar a cobrar carteirinha de vacina para quem entrar aqui, eu posso me considerar preso. Eu não vou ceder. É um direito de cada um. É um direito de cada um. Esse papo de segurança é historinha. Porque senão, quem tomasse vacina não passava o vírus. Já não chega a 2 doses, querem terceira e quarta dose. O que eles querem fazer com tantas doses? Que vacina é essa? Aplicar em criança? Quais as provas de que isso funciona? Eu não entendo porque há tantos vírus letais nesse mundo, irmãos. Vírus muito mais letais que esse coronavírus. Muito mais contagiosos. E nunca se fez um fuzuê desse. Nunca se fez um alvoroço desse. A mídia comprada. Tem alguma coisa aí. Alguém precisa ver, alguém precisa falar, alguém precisa fazer alguma coisa. Eu sei que o Senhor vai voltar. Não importa o que eu tenha que passar. Eu sei que o fim é glorioso para o que crê. Mas enquanto nós estivermos aqui, igreja, nós temos que falar a verdade. Nós temos uma obrigação, um compromisso de falar a verdade. De viver pela verdade.
Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo o ramo que permanece nele, ele frutifica. Ele dá muitos frutos. Jesus é aquele que se torna o que nós precisamos, queridos. Isso nunca vai mudar. Essa é a verdade absoluta e inviolável. João 8,58, Jesus fala, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele fala isso para os religiosos da sua época. Antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que se torna o que você precisa. Jesus declara isso para os líderes religiosos. Eu sou Deus. Aquele que está diante de vocês, aquele que está falando com vocês é Deus. É o grande eu sou. Eles ficaram loucos. Eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Mas não era chegada a hora dele ainda. Então, queridos, diante de todo esse caos que nós vivemos, que nós presenciamos, nós podemos levantar as cabeças e saber que a nossa redenção está mais próxima do que quando cremos, né? Jesus está voltando e isso pode ser muito rápido. E essa mensagem de esperança, né? Eu quero que vocês entendam que a nossa esperança, ela não está nesse mundo. Essa mensagem, ela é de esperança para o que crê em Jesus. Porque a nossa esperança em Jesus, ela é além dessa vida. Ela é além dessa vida, né? Eu quero convidar você a realmente colocar sua fé em Jesus. Porque quando nada mais te servir como um apoio, Jesus continua sendo o teu apoio. Quando nada mais te servir para te fazer sorrir ou feliz, Jesus, ele continua lá para te fazer sorrir e continuar fazendo você feliz. Porque ele nunca nos deixa, ele nunca muda. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, louvado seja Deus, porque as Escrituras, elas se cumprem, né? O Deus da promessa, Ele cumpre todas as suas promessas. Jesus, Ele teve que morrer e ressuscitar ao terceiro dia, como as Escrituras dizem. E como as Escrituras dizem, tudo que o Senhor prometeu vai se cumprir, inclusive o arrebatamento da igreja. Então, nós temos uma esperança que vai além dessa terra, além dessa vida, e que ela é bendita, né? É a volta do nosso Senhor Jesus. Eu quero ler 2 versículos para vocês, na verdade 3, para a gente terminar. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 18, diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, quero consolá-los, né, alegrá-los, animá-los com essas palavras, né, de que a igreja será arrebatada, né? Por que eu digo isso, né? Porque eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu creio nisso porque em outras passagens a palavra de Deus fala que será como no tempo de Noé e no tempo de Ló. O que aconteceu no tempo de Noé? Quando as pessoas caçoavam dele e não acreditavam, né, que Deus mandou ele construir uma arca, quando as pessoas queriam continuar nos seus pecados e não se arrepender, Noé construiu a sua arca e o dilúvio veio e ele e sua família foi salvo enquanto todo mundo pereceu. E a palavra de Deus fala que será também como no tempo de Ló. No tempo de Ló morava lá nas planícies verdejantes de Sodoma e Gomorra, né? E aí o que aconteceu no meio de toda aquela impiedade, de toda aquela imoralidade sexual? Deus tirou Ló. E aí caiu enxofre do céu e consumiu tudo aquilo. Tudo aquilo que atraía os olhos, né?
E a palavra de Deus fala que nos últimos tempos será como nos tempos de Noé, nos tempos de Ló. O Senhor, Ele vai tirar a sua igreja antes de julgar esse mundo. Eu não acredito que a igreja foi destinada a sofrer o mesmo julgamento com o mundo. Várias passagens da Bíblia atestam isso. Então é por isso que eu sei que se o mundo está nessa situação, está perto da igreja ser arrebatada. 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 9, diz assim: E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. Quando fala o detendo, está falando do anticristo. O que impede o anticristo de ser revelado? Aqui diz, vocês já sabem, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quem detém o aparecimento do anticristo? A presença da igreja. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo terá livre acesso, ele vai pintar e bordar e fazer tudo que dá na telha. Porque a presença da igreja hoje impede Satanás de fazer toda a sua vontade. Versículo 8, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando o anticristo tiver aí o seu reinado, os seus 7 anos de poder, Jesus vai voltar e destruí-lo. Jesus vai voltar e destruí-lo. Então, seu tempo está contado. E por que Deus permite que ele apareça? Para julgar os incrédulos, os que rejeitaram a verdade. Até Satanás, para fazer o que tem que fazer, tem um propósito divino nisso. Ele não pode fazer nada sozinho. É como cachorro na coleira de Deus. Só faz o que o Senhor permite. Então, ele só vai fazer o que o Senhor permitir, no momento que o Senhor permitir. Então eu quero terminar com João 3,16, que diz que porque Deus tanto amou o mundo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a vida eterna em Jesus Cristo, irmãos. A vida eterna. Você não precisa se preocupar. Você pensa em segurança, o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. E aqui está a nossa torre forte, ela se chama Jesus Cristo. E todos os que nele creem não morrem, mas têm vida eterna. Todos os que confiam no Senhor, eles estão seguros eternamente. Essa é a verdadeira segurança. A segurança que o mundo pode te prometer, ela é muito passageira, ela é muito enganosa. Mas a segurança que Deus veio te dar através de Jesus, ela é eterna. E é essa segurança que nós temos que ter. Então essa é a mensagem maravilhosa da parte de Deus para nós, e essa é a mensagem que nós devemos levar ao mundo. Uma mensagem de esperança ao perdido, de refrigério à alma cansada, de alívio. Porque quando nós conhecemos essa torre forte, nós não tememos enfermidades, nem governos corruptos, nem homens violentos e nem injustiça, porque nós estamos no Senhor, que é aquele que se torna o que nós precisamos. Então, últimas palavras, igreja, olhem para Jesus, mantenham seus olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Ele que a nossa fé vem dele, ele é o consumador, porque quando nós vemos face a face, nós não vamos precisar mais de crer, porque nós vamos estar com ele para sempre. E eu oro, queridos, que isso esteja ardendo no seu coração e que você possa estar animado de falar dessa palavra para todas as pessoas à sua volta. Você não pare de falar dessa mensagem que traz vida, que pode transportar o pecador do inferno para o céu no segundo. Essa é a mensagem de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós temos a promessa da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Jesus, por tomar a cruz no nosso lugar. Obrigado, Senhor, por nos amar com amor tão fiel, tão completo, por nunca nos deixar de amar. Eu oro, Deus, que o Senhor dê poder à Tua igreja, vem encher a Tua igreja com o Teu Santo Espírito, Senhor, para nós sermos corajosos, Deus, de viver a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor, de pôr a nossa fé em prática, Senhor, no nosso dia a dia.
Senhor, de realmente viver pela fé, Senhor. Não queremos viver pelo que vemos, não queremos viver pelo que sentimos, Senhor, mas nós queremos viver pelo que a Tua palavra diz, Senhor. Se está escrito, nós temos paz, ó Deus. Se está escrito, nós confiamos. Se está escrito, nós podemos nos agarrar a essa verdade, Senhor. Então, ó Deus, obrigado, Senhor, que está escrito que o Senhor nunca nos deixa e nunca nos abandona. Está escrito que o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa bandeira, Senhor. O Senhor sempre está presente. Senhor, Tu és fiel, Senhor. O Senhor é o Deus da nossa provisão, Senhor. O Senhor é o Deus que cura, Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Revela-te a nós, Senhor. Nos ajuda a ter a nossa experiência, Senhor, contigo. Conhecendo o Senhor profundamente, intimamente, Deus. Para poder testemunhar ao mundo, Deus, o Deus que nós cremos, Pai. Eu oro e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.